Equações exponenciais. Definição é aquela que apresenta uma incógnita no expoente. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Primeiro, então eu tenho 2 elevado a x igual a 16. Bom, veja que o x ó, ele está aqui no expoente. Então, como que a gente vai resolver essa equação? Vamos lá, vamos fazer assim. Ó. Isso fica 2 elevado a x igual... o 16 a gente vai precisar fatorá-lo. Então a gente vai escrever o 16 como 2 elevado a 4. Então agora a gente tem aí, ó, mesma base, né, o 2. Então a gente vai igualar os expoentes. Então isso ficaria x igual a 4. Então 4 seria a solução aqui desse, né, o valor desse x aqui, que 2 elevado a 4 dá 16. Vamos ver um outro exemplo. O exemplo 2 seria então 1/3 elevado a x, isso é igual a 81. Então como que a gente vai fazer esse também? Ó? A gente vai pegar esse 1/3, vai escrevê-lo assim, ó, 3 elevado a menos 1. E tudo isso está elevado a x. E isso é igual a 81, que a gente também vai escrever de forma fatorada, que é 3 elevado a 4. Então aqui a propriedade aqui de potência, esse menos 1 que está aqui vai multiplicar esse x, né? Então isso a gente vai reescrever assim, ó, 3 elevado a menos x, que é o resultado de menos 1 vezes x. Isso é igual a 3 elevado a 4. Então a gente tem aqui a mesma base, então vamos igualar os expoentes. Então menos x igual a 4. Como a gente procura valor positivo de x, né? Então o correto seria escrever x igual a menos 4. Então menos 4 é a resposta desse exemplo aí, o exemplo 2. Né? Vamos fazer um terceiro exemplo aqui. Seria raiz quadrada de 2 elevado a x, isso é igual a 64. Então, como ficaria? A gente vai pegar esse raiz de 2 aqui e vamos escrevê-lo como 2 elevado a 1 sobre 2, uma propriedade de radiciação. E tudo isso está elevado a x. Isso é igual... Bom, o 64 a gente vai fatorar, ele é 2 elevado a sexta. Então agora a gente vai fazer o que aqui? Esse meio vai multiplicar o x, igual a gente fez aqui no exemplo de cima. Então a gente fica com 2 elevado, né? A gente vai colocar elevado aqui a x sobre 2, fizemos o produto. Isso é igual a 2 elevado a sexta. Então a gente tem a mesma base, vamos igualar os expoentes. Então x sobre 2 é igual a 6. Então esse x equivale a 12. 12, resposta desse x aqui. Fazer um quarto exemplo. A gente vai ter aqui, vamos escrever assim, quarta raiz de 3 elevado a x, isso é igual a cúbica raiz de 9. Então agora a gente vai usar algumas propriedades aí de potência para resolver, para tentar igualar as bases. Então a gente vai ter aqui ó, esse 3, né, que está interno aqui da raiz quarta. Então a gente vai, vamos reescrevê-lo assim, ó, 3 elevado a 1 quarto. E tudo isso está elevado a x. Aí no outro membro a gente vai escrever aqui, ó, esse 9, a gente lembra que 9 é 3 ao quadrado. Então a gente vai reescrever assim, ó, cúbica raiz de 3 ao quadrado. Vou fazer assim passo a passo, fica mais fácil de entender. Então agora aqui a gente vai usar a mesma propriedade anterior. 3 elevado a x sobre 4, porque multiplicamos 1 quarto pelo x. E aqui, na outra parte, vai ficar igual a 3 elevado a 2 terços. Lembrar que esse índice 3 aqui, né, da raiz, pela propriedade, ele vai virar esse denominador aqui. Então, a gente tem bases iguais, vamos igualar os expoentes. X sobre 4 é igual a 2 terços. Então, resolvendo aí, o valor de x, x é igual a 8 terços. Tá ok? Vamos
vou fazer mais um exemplo aqui. Então seria agora 3 elevado a x e tudo isso elevado a x também. E isso é igual a 9 elevado a 8. Então aí a nossa tentativa, vocês já perceberam que é igualar as bases, né, para depois igualar os expoentes. Então a gente vamos fazer aqui a propriedade que a gente está usando nos exemplos anteriores. Então esse x vai multiplicar esse x aqui. Então ficaria x ao quadrado. Isso tudo é igual. Bom, o 9 a gente vai escrevê-lo como 3 ao quadrado. E tudo isso está elevado a esse 8 aí. Então a gente vai reescrever assim: 3x ao quadrado. Isso é igual. Bom, aqui esse 2 vai multiplicar o 8, né? Então vai ficar 16. Mesma base, então agora vamos igualar os expoentes. Então a gente tem x ao quadrado igual a 16. Então esse x vai ser igual a mais ou menos 4. Lembrar que o 4 ao quadrado dá 16 e o menos 4 também dá 16. Então x ficaria mais ou menos 4 aí, né? O valor de x. Vamos fazer um sexto exemplo aqui. Seria assim: sexta raiz de 2, tudo isso elevado a x. Isso é igual a meio. Bom, aparentemente aqui o 2 e o meio não são nada iguais, mas a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui a propriedade da radiciação, a gente vai escrever 2 elevado a 1 sexto. Né? Perceba que esse índice aqui vai virar o denominador, então tudo isso elevado a x. Agora esse meio eu vou reescrevê-lo como 1 sobre 2, porque 1 sobre 2 é 0,5. Então vai ficar como aqui, ó, 2 elevado a x sobre 6, né? Multiplicamos os expoentes ali. E esse 1 sobre 2 eu vou reescrevê-lo como 2 elevado a menos 1. Então agora a gente tem a mesma base, então vamos igualar os expoentes. Então x sobre 6 é igual a menos 1. Então o x vai ser igual a menos 6. Vou fazer mais um exemplo agora, um pouco diferente desses aqui. Então limpar a tela. Exemplo 7. Então exemplo 7 eu vou escrevê-lo assim: 2 elevado a 3x mais 2, tudo isso igual a 32. Então a nossa proposta vai ser fatorar para igualar as bases. Então a gente vai fatorar esse 32 aqui. Então vamos escrever 2 elevado a 3x mais 2. Isso é igual. 32 equivale a 2 elevado a 5. Então a gente percebe aqui, ó, mesmas bases. Então agora a gente vai igualar os expoentes. Ó, 3x mais 2 igual a 5. E isso virou uma equação de primeiro grau, né? Então a gente percebe aqui que o valor de x é igual a 1, né? Porque 3 vezes 1 mais 2 dá 5. Esse é o valor de x aqui procurado. Fazer um oitavo exemplo. Então seria 8 elevado a x igual a 0,25. Aqui mais uma vez, aparentemente as bases são totalmente diferentes. Mas a gente vai fazer o seguinte, o 8 a gente vai reescrever como 2 ao cubo. Tudo isso está elevado a x. O 0,25 a gente vai escrevê-lo como 1 quarto, que esse é o valor para 0,25, 1 dividido por 4. Então aqui a gente vai ter aqui, ó, 2, aqui de novo, a gente multiplica, né, os expoentes, né, então fica 3x igual a 1 quarto, eu vou reescrevê-lo como 4 elevado a menos 1. Fazer passo a passo aqui para entender melhor. Então a gente vai ter aqui, ó, vamos tentar igualar as bases, né? Então a gente tem 2 elevado a 3x, isso tudo é igual a 4, é 2 ao quadrado. Então o quadrado vai multiplicar esse menos 1, né? Então vai ficar 2 elevado a menos 2. Então agora a gente tem a mesma base, então vamos igualar os expoentes. Então 3x é igual a menos 2, então x é igual a menos 2 terços. Tá ok, pessoal? Então nos próximos vídeos eu vou resolver equações exponenciais usando um recurso de substituição por uma variável. Tá ok? Então até lá!